tem aquele... Se você gosta de como eu ouvir um pouquinho mais acelerado as coisas, então o YouTube é pra você. Bom, então hoje como a gente tá aí desde o primeiro dia falando sobre o livro de 2ª Reis, primeiro dia a gente viu ali um pouco Deus falando conosco sobre autoridade. Depois, não sei, ontem, né, a gente viu ali a transição do profeta Elias para o profeta Eliseu e a gente aprendeu ali como receber, sabe, essa porção dobrada, como a gente precisa ser persistente, perseverante, sabe, ficar na cola de alguém daquilo que a gente quer. E hoje eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, sabe, sempre chega. Aquela palavra que a gente estava aguardando do início do ano, mas apesar de que eu gostei muito, né, porque a gente, do que o Senhor falou conosco no primeiro dia do ano, mas sei lá, às vezes a gente quer uma palavra de bênção, então é hoje. Então vamos lá, gente, vamos começar orando e é isso. Amém. Deus, nós apresentamos nossa vida diante de Ti, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, Deus, em nome de Jesus, te pedimos para que o Teu reino, Deus, venha se manifestar, Pai, em nome de Jesus, que afaste todo medo, todo pavor, todo pânico, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, estar segurando nosso coração com mãos firmes, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a palavra de hoje, sabe, Pai? Essa palavra que é uma declaração profética do profeta Eliseu para aqueles homens, para aqueles 3 reis. Nós tomamos posse dela e te pedimos em nome de Jesus para que assim se cumpra esse ano na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, vambora. Bom dia, Isabel. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Então, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte. Minha bateria tá acabando. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. Só relembrando então essa parte, lá no capítulo 1 a gente viu que depois de Acasias, né, que foi um dos filhos ali de Acabe, o irmão dele, como Acasias não tinha tido filhos, o irmão dele então reinou em seu lugar quando ele morreu. E aí vai dizer que aqui ele era, né, ele cometeu os mesmos pecados, tanto que de Jeroboão, que é aquele rei mais antigo, não tem muita ligação aí entre a família de Acabe, quanto o próprio Acabe, mas ele derrubou a coluna do deus Baal. Então fala que ele foi um tiquinho melhor. E aí, beleza. E aí, então, vai dizer que no versículo 4 vai continuar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Ai, peraí, gente. 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei. Estou às suas ordens e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim, o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe.
O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz que o que o Senhor manda. Disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: antes da gente chegar nessa parte, vamos entender essa primeira aqui. Então vai dizer que o rei Mesa ali, que era uma das pessoas sujeitas, né, que pagavam impostos, pessoas não, um dos distritos, municípios, reino, sei lá o que era, ele pagava impostos ao rei Acabe. Mas quando Acabe morreu, ele se revoltou e não quis mais pagar. Então, Jorão, a fim de colocar a moral ali e falar, não, vocês ainda estão sob o nosso domínio, ele foi atrás de Josafá e falou: você me ajuda a guerrear contra esse povo que estão a fim de se rebelar contra nós? O rei Josafá concordou, falou: não, pode contar com a gente. Aí vai falar: os meus carros são os seus carros, o meu exército, o seu exército e tal. E aí eles perguntaram: tá aí, por qual caminho nós iremos ali para começar o ataque? E aí o rei Jorão vai dar o discernimento, vai ter o discernimento ali de irem pelo caminho de Edom. Então vai os 3 reis. O rei Josafá, que era o rei de Judá, o rei Jorão, que era o rei de Israel, e o rei de Edom. E aí, beleza. Aí vai dizer que depois de 7 dias deles caminhando, eles viram e eles estão sem água para eles e para o seu gado. E eles pensam: cara, é o fim. O Senhor nos trouxe até aqui para nos entregar nas mãos desses moabitas. Mais uma vez o Senhor está contra nós, mais uma vez a gente está perecendo. E a água era muito importante, né, gente? Ninguém faz nada. Depois de 7 dias sem água, a gente sabe que o ser humano morre, né? E aí, beleza. E aí, Josafá era um homem muito temente a Deus. A gente vai ver isso mais pra frente, o reinado de Josafá. E ele era um homem muito temente a Deus, e vai dizer que ele, então, perguntou se havia ali por aquela região algum profeta. E aí, um soldado lá fala que existe Eliseu e ele logo sabe. E eles falam: Eliseu, que era servo de Elias, né? Que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, assim, eles na hora reconhecem. Então, 2 lições que a gente pode tirar. Tenha parceiros, pessoas próximas, sabe? Que podem ir até Deus, receber o favor de Deus, sabe? Mesmo se às vezes... uma das coisas que eu vi assim nesse capítulo aqui, porque vai dizer, Eliseu mais pra frente vai virar e vai falar assim: eu não te daria atenção, Jorão, porque Jorão estava cometendo altos pecados, né, e ele estava totalmente ali fora do padrão. E Eliseu nem era Deus que queria tacar um raio na cabeça de Jorão, mas era o próprio Eliseu. Porque Eliseu vai virar e vai falar: eu nem te daria atenção, deixaria você morrer se eu pudesse, mas por causa de Josafá eu vou te dar atenção, sabe? Então, às vezes a gente pode obter o favor de Deus através das pessoas que caminham conosco, né? Jorão, ele se uniu a uma pessoa de bem, a uma pessoa temente a Deus. Então, isso é muito importante. E aí vai falar que eles foram até Eliseu. Eliseu de cara foi reconhecido, virou e falou: não, esse é um profeta que de fato fala a palavra de Deus. E aí eles foram até lá
E aí ele vai dizer o seguinte, depois disso, né? Ele pediu para que trouxesse um arpista e tal, e aí o poder de Deus veio sobre ele enquanto o arpista tocava. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Gente, tá uma chuvinha aqui deliciosa. Pense na dificuldade para levantar hoje. Bichinha acordou. Mas hoje realmente, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, acho que eu vou dormir. Aí tá. Então Eliseu disse: o que o Senhor Deus diz é isto. Façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não verão chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue. Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quireres, ficou faltando, mas os atiradores de fundo a cercaram e a atacaram. Gente, então aqui vai falar sobre a palavra, sabe? Que eu creio também que é para nós esse tempo, esse ano. Sabe, como eu disse, né, desde o início do ano a gente está ouvindo palavras sobre nos fortalecer, sobre ter autoridade, sobre ter coragem, sobre perseguir aquilo que nós queremos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor irá entrar com providência e com provisão sobre as nossas vidas. E aqui vai falar exatamente isso. Aquele tempo eles estavam com falta de água, aqueles homens estavam andando há 7 dias tentando ir atacar, mas eles viram que eles não iam conseguir prosseguir e que o Senhor, eles pensaram que o Senhor estava entregando eles nas mãos dos moabitas. Mas aí o profeta dá uma palavra para eles: pois vocês não verão chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. E aí vai discorrer sobre tudo o que aconteceria. Então, a primeira coisa que eu tiro dessa parte aqui vai ser, sabe, para Deus não é fácil fazer o que você considera impossível. Então, aqueles homens, eles sequer, sabe, não cairia a chuva, não viria a chuva, eles não sentiriam o vento, sabe, às vezes você pode esperar algum sinal, mas mesmo sem esse sinal acontecer, o Senhor, sabe, da mesma forma que foi daquela vez que o Senhor enviou e disse que na hora do sacrifício da manhã, sabe, nesse primeiro momento, nesse momento em que, né, a gente levanta se sacrificando da chuvinha, doido para dormir ali, que você vem com o coração disponível a Deus, sabe, naquele momento veio água correndo e encheu aqueles vales de água e todo aquele povo pôde beber.
E aí vai falar que não somente isso, mas que o Senhor também entregaria aqueles moabitas nas mãos deles. E aí vai falar, os senhores conquistaram todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas, cortaram todas as suas árvores frutíferas, taparam todas as suas fontes de água e estragaram todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. Aqui ainda nós vemos que essa era a palavra do Senhor. A primeira parte o Senhor havia cumprido, que era encher aquelas valas de água, mas a segunda parte cabia ao exército cumprir, sabe? Então, quando o Senhor entregou os moabitas nas mãos deles, eles tinham a possibilidade de fazer ou como Saul, que não cumpriu tudo exatamente como o Senhor falou, e é Saul, eu tô falando lá de trás, se vocês bem lembram dessa história, ou o que eles fizeram aqui, que era fazer exatamente o que Deus mandou, porque o Senhor estava entregando aquela cidade nas mãos deles, não para eles, matarem uns, cobrirem alguns poços de pedra, não, mas era para fazer tudo. Então, na palavra profética, aos dois lados, há o que o Senhor faz por nós, mas há também o cumprimento genuíno e integral do que a gente pode fazer. Se você recebeu algo, alguma direção, alguma orientação de Deus, não deixe de cumprir, sabe? Cumpra com tudo, cumpra na sua integralidade. Ah, não, mas isso daqui, não, acho que não precisa, acho que é demais, que não sei o quê. Não, faça integralmente aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer. Nosso tempo já está passando, aí vai finalizar dizendo: o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou o seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. E é isso, gente. Eu não vou me alongar mais, senão fica muito longo, muito grande. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Deus abençoe. Boa quarta-feira. Quartou, gente. Tá passando muito rápido esse meu recesso. Mas tá delicioso. Ainda mais com essa chuvinha. Um beijo. Tchau.